mulher é julgada. Mulher é julgada por homem, mulher é julgada por mulher, mulher julga mulher. Então, pensando nesse tema, principalmente quando a gente fala de sexualidade, onde vem uma enxurrada de julgamentos, convoquei duas amigas para a gente bater um bate-papo, dialogar sobre julgamento feminino. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, deixe o seu recado. O que mais vocês querem, desejam ver aqui no Bem Falada? Interaja aí para a gente saber como que vocês estão também sentindo os temas que a gente está trazendo por aqui. É fácil julgar do que ter que olhar as próprias mentiras. Tentar esconder pra não ter que ver onde dói a ferida. Julgamento feminino. Para engrossar esse caldo dessa conversa boa e para refletir sobre essa temática, chamei Luana e Ana. A Ana das Ervas e a Lu. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui de volta. É bom ter vocês aqui de volta. Né? Vamos brindar aqui esse encontro, por favor. Aê, para quem está só escutando, a gente vai fazer essa conversa junto, né, com um vinhozinho, para Muito bom, por sinal. ir descendo melhor alguns Maravilhoso. julgamentos que a gente fica escutando aí ao longo da nossa vida, né, gente? exatamente. Sempre. Durante muito tempo, durante muitos séculos, né? Exato. E ainda teremos, né? Teremos. Teremos. Isso é inerente ao humano, né? Inerente ao humano. Inerente ao humano, exatamente. E aí, gente, julgamento feminino. Acho que primeiro a gente pode até começar pelo caminho o quanto nós mulheres somos julgadas pelos homens, né? Mas o quanto também a gente é muito julgada pelas próprias mulheres, né? Onde acaba sendo até uma reprodução, né, desse sistema, desse conteúdo, desse padrão de funcionamento, né? E aí acaba reproduzindo, mas a gente sabe que ir atrás de um julgamento, como dizia Jung, existe algo ali falando da sua sombra, né? Existe um conteúdo que é teu, né? O que eu julgo, o que eu estou apontando, é aquele velho clichê, né? Quando tem um dedo apontado para o outro, tem mais 4 apontados para você. E aí, gurias, o que vocês acham? O que vocês querem começar já incluindo de tempero no nosso caldo? Eu acho que é interessante, né? Que as mulheres não se aproximem de alguma forma, né? Acho que é super interessante que as mulheres não se unam e que elas Definitivamente. não possam dialogar e falar das suas potencialidades. Interessa algum sistema. E tratar o diferente como algo, tipo, o que é diferente na outra mulher, tratar isso como algo conflitivo, como algo errado, como algo passível de ser julgado, de tudo isso, né? Porque, imagina, todas somos diferentes, né? Aqui temos 3 mulheres e 3 mulheres muito diferentes uma das outras. Imagina se, ao invés de eu juntar essas 3, eu separo essas 3, o quanto eu perco de poder nisso. Exato. Então, é muito importante isso, é muito interessante pro sistema todo, né? A gente brincava, né, nos bastidores que eu sou a melancólica do grupo, né? Definitivamente, né? Aí tem sempre uma colérica, E tem a colérica, sempre a sanguínea, né? sanguínea. Sempre Né? tem. E o quanto esse caldo, né, essas diferenças, elas produzem algo muito potente. Eu me lembro da série do Bridgerton, né, do Netflix, que eu acho que ela ilustra um pouco as raízes dessa grande rivalidade feminina, né, que se torna em julgamentos femininos. Então, lá na série você vê, né, que tem as temporadas dos casamentos. Então, a busca tá solta, caçem os seus maridos, quem é a preferida da rainha. E era uma questão de sobrevivência até, Isso. não só daquela mulher, mas daquela família toda, né? Então, a pessoa que era escolhida pela rainha como diamante da temporada era que provavelmente faria o melhor casamento, e aí isso era um melhor casamento financeiramente, não necessariamente era... Tanto que acho que um dos maiores embates que tem ali é justamente a família Bridgerton queria que o casamento fosse por amor e tudo isso. E as outras famílias não, era muito um casamento que fosse melhor para a família, né? Então, ali já era... negócio. É um negócio. Então, ali já negócio. era muito interessante não ter esse ouvido que
que as outras meninas não dessem ouvido às outras, porque isso pode reduzir o meu poder de negócio. Então, a gente já tem uma cultura muito antiga dentro disso, né? Um mecanismo mesmo, na verdade, né? De como julgar e como transformar isso, né, num caminho para que eu consiga negociar da melhor forma, seja negócio financeiro, seja um negócio em termos de conceito, né? Conceitual, de poder, de tudo isso. E é claro que a série, eu acho que ela traz até de uma forma um pouco mais amena, né? Porque ela vai Sim. trazer outras temáticas, mas eu acho que ela ilustra um pouco nesse contexto nosso histórico, né? De que as mulheres brigavam entre si para ter os melhores casamentos, porque até então essa era a função da mulher, conseguir um bom casamento, né? Conseguir um bom lugar na sociedade. E isso aconteceu por muitos e muitos e muitos anos. Sim. Acho que a gente saiu disso recentemente. Será que a gente saiu? Pois é, boa pergunta. Né? Porque aí eu vou citar um estudo, que é escritora, psicóloga clínica, pesquisadora, a Valesca Zanello, né? Uhum. Que estuda gênero e saúde mental. E tanto que virou um livro, ela faz uma analogia que ela chama de prateleira do amor. Então, o quanto nós mulheres estamos nessa prateleira, né? E aí ela traz que nessa prateleira, quem está, né, quando você vai no mercado, o que está no centro, o que está bem no meio, bem acessível na prateleira? Os produtos mais nobres, Claro, melhores, lógico. né? Exato. Mais populares. Então, ela acaba trazendo, né, o quanto estão mulheres, mas dentro desse padrão estão no meio dessa prateleira. E outras mulheres vão sendo colocadas lá atrás. Uhum. E além disso, né, o quanto a mulher ela fica preocupada com o preço dela, com o valor dela, mas não só isso, ela está preocupada com o preço, com o valor da colega do lado. Por isso que ela faz essa analogia da prateleira do amor. Então você fica, tá, quais são as funcionalidades ali, quais são os atributos, qual o preço sendo vendida por quanto, qual o valor que essa Exato. coleguinha tem. Então eu achei muito genial, né, essa analogia, esse conceito, porque por isso que eu perguntei, será que isso não acabou? Talvez saiu o cenário do casamento, mas o quanto fica nessa rivalidade, nessa competitividade, uma coisa de mercado, né? Eu acho que agora a gente consegue começar a mapear isso, olhar para isso de alguma forma, mas a gente ainda vive, né? Quando, por exemplo, a gente presencia, né, o julgamento dos próprios corpos femininos, Sim. né? Que os corpos femininos é o que é uma mulher atraente, o que é uma mulher bonita e que estaria nessa prateleira que você trouxe, né, Carol? Que eu achei bem interessante. Será que ela tem um corpo atraente? Nossa, mas aquele homem é tão bonito, tá com aquela mulher tão feia. Porque os comentários são esses, Sim, né? sim. E acho que onde as máscaras caem é muito nas redes sociais, quando você pega os comentários nas fotos, né, de pessoas famosas, principalmente, né, que acabam sendo mais expostas a isso, Uhum. mas também nas pessoas mais anônimas, né? Sim. Nossa, uma mulher tão caída com um homem tão bonito. Nossa, mas eu não acho que ela seja tão bonita para ele, né? Eu fui num congresso em março, né, ali em São Paulo, e o Renato Nogueira, né, um Incrível. querido, incrível, ele falou sobre como as culturas africanas, né, como que esses povos, eles se afeiçoam e como eles fazem laços afetivos, por exemplo, de que eles não têm a coisa do visual, eles têm a coisa do sensorial e do olfativo. Então, uma mulher e um homem se atraem não pelo visual, mas pelo aquilo que eles sentem do cheiro deles, Uhum. do toque É o deles. químico mesmo. Né? É o químico. O visual para eles não tem essa importância que para nós. A supervalorização que tem, né? Isso. Uhum. E aí nasce muito desse julgamento do visual, né? O que esteticamente esse outro me mostra, essa outra mulher me mostra que ela estaria numa prateleira mais cara, talvez, né? Em maior destaque. E eu acho interessante também você falar dessa questão não só do visual, né? Porque o visual, ele é muito cultural, né? Ele tá muito Isso. atrelado à cultura, né? Então, o que é bonito, por exemplo, né? Existem tribos na África e comunidades na África que, por exemplo, elas chegam a lixar os dentes para ter o espaço entre os dentes, porque aquilo é considerado muito bonito. Em compensação,
na cultura mais ocidental, os dentes têm que estar 100% alinhados, todos coladinhos, tal. Então, o que é bonito, o que é feio, é muito relativo, né? O que é o pezinho pequenininho numa outra, né? Que tem até não lembro agora onde é, mas na Ásia, que as senhorinhas dobravam o pé e chegavam a deformar, porque era muito bonito. Então, o que é bonito e o que é feio, né? Quando você toma por base a aparência, o como se parece, você vai incorrer no estigma cultural ali também, né? No pré-julgamento cultural. Então, não tem como você fazer essa dissociação, né? Do que funciona ali e julgar a partir disso, eu acho é muito raso, né? É muito pequeno, porque você está julgando não só sobre a sua ótica, mas da sua ótica que está inserida na sua cultura, da sua cultura que está inserida, né, na sua família, e por aí você vai. Então, quando você começa a destrinchar, entender isso, você fala, nossa, cara, como é pequena a minha visão, né? E como eu preciso ampliar, mas é um conceito que até hoje ainda existe muito, né? E na aí, a gente prateleira. reduzindo isso, a gente vai pensando, né? Então, existe o fator cultural e existe o nosso, né, que vem o nosso condicionamento por isso, é muito individual. Então, o que é bonito para mim não necessariamente é bonito para Lu, muito menos para você. Mas o quanto daí, trazendo essa questão do julgamento, dentro do que eu acho que é certo, do que eu acho que é digno, do que eu acho que é bonito, eu começo a julgar, né? Uhum. Essa mulher não é uma mulher que se valoriza, ou essa mulher, ela é muito fria, ela é muito dura. Em relação ao quê? A quem? Qual a referência? Baseado em qual argumentação científica? Exatamente. É muito interessante porque a gente viu esse fenômeno acontecer, por exemplo, com a Paola Oliveira, né? Na hora que você Que falou, eu pensei nela também. que é uma mulher, um sex symbol, né? Uma mulher que por muito tempo era o padrão de beleza, né? E quando ela, estando com um homem que também é visto como um sex symbol, né? Masculino, que é o Diogo Nogueira, ela se mostra muito mais conectada com ela mesma, Uhum. né? E ela diz, sim, né? Eu sofri muito com toda essa pressão sobre o meu corpo, né? E o quanto ela traz uma sensualidade hoje, uma sexualidade muito mais espontânea, latente, né? E muito Menos mais real, né? performática, mais Exato, muito real, mais Menos né? performática, né? Que ela tá lá Uhum. desmontada, digamos, Exato. né? Com o cabelo natural, que às vezes ela grava vídeos, ela e o Diogo dançando, né? E tá ali, tá exalando. E ao mesmo tempo, assim, embora o Diogo, ele é considerado por uma Sim. parte de um grupo um sex symbol, ele é um homem também que sente os processos do envelhecimento. Então, tá com uma Uhum. barriguinha maior, não sei o quê. Mas a cobrança foi para quem? Pra ela. Para óbvio. ela, o julgamento para ela. E o julgamento veio de quem? De mulheres. De mulheres. É. Né? O que eu percebo, eu faço uma hipótese aqui, vou trocar com vocês o que vocês acham, né? Eu acho que muitos homens com esse feminino mais ferido, eles têm uma tendência a também quererem mulheres mais perfeitas, digamos assim. Mas muitos homens no consultório, acho que a Carol também deve ouvir, a Ana também, eles falam, Luana, eu não vejo que a minha mulher tem uma celulite, que a minha mulher tem uma coisa, eu vejo ela. E eu tenho muito vontade de acima disso. satisfazer ela, de cuidar dela, né? Eu olho ela nesse todo. E eu ouço muitos homens falarem isso, muitos homens viverem isso efetivamente, né? Mas os homens que têm, talvez, esse aspecto muito mais ferido, eles colocam dentro de um lugar mais padronizado, mais de controle, não de que ela tem que ser assim, tem que ser assada, às vezes uma coisa um pouco mais até obsessiva, né? Ou não fala, mas vira o pescoço para quando vem esse Isso. padrão, né? Então, o discurso é não, você é linda do jeito que você é, eu amo você assim. Mas na prática, a gente acaba vendo outra coisa. Aquele toquezinho do tipo, não tá exagerando, né? Na comida, será que você ficaria linda com tal roupa, né? Os pequenos comentários, os pequenos, né? Os detalhezinhos ali fazem muita diferença. E eu acho que, pelo menos o que eu percebo conversando com as mulheres que eu atendo, tudo,
o comentário masculino, o julgamento masculino, ele fere, óbvio, ele dói, mas o comentário vindo de mulheres parece que ele vai direto num ponto, assim, muito dolorido, assim, porque parece que é como se essa mulher tivesse a capacidade de acessar algo nessa outra mulher que o homem não tem capacidade. Então, quando uma mulher fala, aquilo dói, por mais que ela muitas vezes não mostre, mas dói, ela se sente mais atingida até do que por um homem, sabe? Porque é como se ele não tivesse o acesso que a outra mulher tem. Não sei se vocês já passaram por isso, já viveram isso, mas é a sensação que eu fico atendendo ali no dia a dia, as É que mulheres. você pensa, né? Poxa, a gente tá no mesmo barco. Exato, Veio de exato. você, né? No É uma sentido, traição, né? A gente tem essa dor em níveis diferentes, mas é uma dor nossa. E daí, poxa, sério que você entrou, né? É. Na verdade, acaba sendo, muitas vezes, essa fala uma reprodução de um Total. machismo, né? São mulheres que reproduzem essa fala machista, mas no fim, quem continua lucrando são os homens. Sim. Nós, mulheres, não estamos lucrando com nada. Nada, exatamente. E assim, ainda é muito recente essa pluralidade de belezas, de julgamentos. Eu acho até a forma como é tratada hoje, até o interesse sexual das pessoas, né? Hoje a gente tem uma infinidade de nomenclaturas para diferentes atrações sexuais que se tem. Então, hoje a gente já tem o sápio sexual, a pessoa, né, que se interessa pela inteligência do outro, a gente tem a pessoa que se denomina pansexual. Então, a gente tem uma infinidade, uma diversidade já muito maior de nomenclaturas, né, para trazer isso e tornar isso real, que eu acho muito importante. Mas a gente ainda tem essa coisa da discussão, como vocês falaram, dentro do sagrado feminino. Então é só a mulher que é super feminina, e é feminina dentro de um padrão criado, né, do feminino, se ela for super delicada, se ela for... Por exemplo, todas nós hoje estamos de batom vermelho, né? O quanto isso também é julgado e afetado, porque é um batom, né? Há quantos anos a gente ouve isso? Minha avó usava o termo biscate, né? Era um batom de biscate, era um batom de uma série de termos mais pejorativos num lugar muito... Então, eu acho que isso também é uma forma de se opor e resistir a isso, né? Quando você pega uma mulher que impõe e fala, não, eu não vou mais permitir que isso chegue, né? Então, a gente vai conseguindo chegar em outras camadas que a gente ainda não tinha acessado, né? Exatamente. Sim, não é à toa aqui, né? Embora a gente não combinou, mas não foi à toa a questão Não. do batom vermelho para esse episódio, porque ele, óbvio, para cada uma tem um simbolismo, Uhum. né? Mas ele também tem um significado perante a sociedade, né? Total. Perante essas vozes julgadoras, né? Para mim, um batom vermelho é um movimento extremamente transgressor, né? Eu sei que eu estou é mesmo. transgredindo algo que eu cresci ouvindo que realmente era muito mais vinculado a algo vulgar, né? Uhum. E aí, hoje eu entendo o que é vulgar e o que não é. Não vai ser um batom vermelho, não vai ser uma roupa vermelha, não vai ser, enfim, esmalte escuro que vai me rotular como isso. E se rotular também referência a quê, né? Volto a dizer, qual artigo científico que está mostrando? Eu acho que vulgar é tudo aquilo que me viola. Tudo aquilo que viola os meus sentimentos, tudo aquilo que viola a minha integridade é vulgar, né? Aquilo que me deixa numa posição é muito exposta de alguma maneira, né? Que me deixa numa posição menos no sentido de que eu tô muito subjugada aqui, né? Isso, acho que isso é o vulgar, né? Uhum. Mas a gente foi criando símbolos, entre Uhum. aspas, do que seria o vulgar. E o batom vermelho ficou nessa categoria, né? Então, quando a gente pensa, né, penso eu aqui, quando a gente pensa em julgamento, né, o que é o julgamento? O julgamento, ele precede, na verdade, o medo, né, o susto, o assombro diante daquilo que é tão diferente ou daquilo que eu também gostaria de possuir. Sim. Você sabe que daí, para esse bate-papo, né, para cada conteúdo aqui, eu vou pesquisando, e daí estava escutando um podcast, a Marcela Ceribelli, e aí ela pegou e falou assim, eu admiro quem vive, às vezes, numa ignorância. Ela falou, por exemplo, em relação ao aquecimento global e tal. Uhum. E aí, dentro do episódio, elas foram destrinchando essa questão, entre aspas, da ignorância, que no sentido, assim,
isso acaba sendo um medo, Uhum. né? Ou a falta de conhecimento te evita estar nesse medo. Sim. Então, vamos pegar um clássico do julgamento, né? A mulher foi estuprada e aí, A culpa é dela. mas Também com essa se tivesse roupa, em né? casa, não teria acontecido. Também saiu com essa roupa, queria o quê? Né? E aí ela trouxe essa reflexão, assim, às vezes, né, a pessoa traz esse julgamento no sentido assim, eu não tô junto nesse grupo de risco, né? Uhum. Ela se colocou em risco, eu não tô nesse grupo de risco, mas no fim todos nós estamos no mesmo barco, com saia, com calça, com uma burca, você corre um risco, né, de ser violada. Sim. Né? Então, é muito mais uma negação, tanto que ela trouxe o exemplo da época da pandemia. Um vizinho meu com 30 anos morreu de Covid. Mas era grupo de risco, né? Porque é até uma defesa, É lógico. né? Tipo, É um não, eu não mecanismo de faço defesa, grupo né? de risco, né? Então, eu com 30 não vou morrer, por exemplo, né? Então, eu achei interessante essa outra ótica que ela trouxe ali, que é essa defesa muitas vezes. Mas, óbvio, vamos aprofundar as camadas. O que essa defesa está dizendo, além de defender, o que ela está dizendo sobre você. Porque, às vezes, a defesa você está mostrando com um ataque, né? E um Sim. ataque que fere uma outra pessoa. E, geralmente, essa pessoa é quem? Uma mulher. Uhum. E eu acho que a gente foi muito, muito pautada, a sociedade foi muito pautada nessa coisa da comparação. Então, Uhum. assim, eu não posso ter o meu valor, ponto. O meu valor, ele tem valor comparado a quê? Ele não tem um valor, ponto, né? Por exemplo, se parar para pensar no ouro. O ouro é valoroso. Comparado a quê? Comparado a qualquer coisa. Todo mundo sabe que o ouro tem valor. Então, por que o nosso valor, ele não tem um valor, ponto? Por que o nosso valor, ele tem que ser um valor comparado a alguma coisa, a alguém, a uma situação, a uma cultura, né? Por que ele não é um valor, ponto? Então, uma mulher sofreu um abuso. Cara, é absurdo, ponto. A gente não vai discutir. Não tem mas. Não tem Não mais. tem mais. Não tem mais. Ela podia estar andando pelada na rua. Ela ainda estava exercendo o direito dela de existir. E não pode ter tem até um termo, esqueci agora, uma relativização do que está acontecendo. Então, assim, o direito dela de existir não pode estar vinculado ao direito do outro. Não, o seu direito acaba... Gente, isso é básico, todo mundo já ouviu, né? Uhum. O seu direito acaba quando começa o direito do outro, né? Então, assim, você pode na sua cabeça desejar aquela pessoa o quanto você quiser. Ninguém tá te proibindo de desejar ali, porque também é muito difícil você controlar o desejo dentro de você. Tá tudo permitido. Você pode imaginar, gente, quem aqui, nós três, a gente teve... Quantos crushes famosos a gente teve? Quantas vezes a gente Inúmeros. beijou, namorou esses crushes famosos que a gente teve? Tava tudo ali na base do platônico, aquela coisa. Todo mundo tem o direito de pensar, de desejar, de tudo isso. Você não tem o direito de interferir na liberdade do outro, né? E eu acho que essa é a parte que tem dificuldade ainda. A gente tá em 2024 e a gente ainda tem essa relativização. Então, eu acho que essa é a parte muito complicada do julgamento. É a parte que chega no físico mesmo, né? Sim, essa relativização entra novamente naquela questão de igualar tudo, Uhum. né? Então, igualar todos os desejos, todos os jeitos, todos os funcionamentos, como se ser mulher fosse compreendido um único conjunto de fatores, Sim. de aspectos. E é o que vocês falaram dos episódios, né, que a gente gravou, a pluralidade, né, a individualidade, né, sobre esse ser mulher, né? Então, da onde, volta a dizer, né, cada um tem sua referência, o seu modelo de mundo, mas o seu modelo de mundo não é melhor do que o meu, né? Sim. Não existe, o meu modelo não sobressai ao seu. Então, para mim, mulher tem que se vestir assim. Peraí, para você, então se vista legal, seja feliz desse jeito, mas cuidado quando você acaba trazendo e determinando isso para outras mulheres, Sim. seja para suas filhas, né? Eu acho que é importante olhar também, quem eu desejo como nora, né? Às vezes a gente escuta essas questões. E o quanto temos conteúdo de projeção, né, Lu? Muita projeção. Né, aquele conteúdo, tipo cinema, né? Tá bem pequenininho ali Exato. rodando. E aí, quando você destila esse julgamento, ele vai para uma tela de cinema. Ou seja, o conteúdo é teu, amada. E às vezes o conteúdo está nos sonhos, né? Quando a gente sonha, e né, eu atendo muitas mulheres, adoro, né?
E elas trazem sonhos, elas trazem, às vezes, assim, uma vergonha. Uma vergonha, dependendo do Nossa, conteúdo, né? Luana, eu tava assim no sonho. Mas assim, mas eu não sou assim. Sonho de cunho sexual é um Aham. tabuzão. Ou quando o né? sonho Tabuzão. vem com personagens, digamos, que ela julga, Que ela né? Que ela, julga. não, essa mulher, Né? tá, qual o aspecto que ela tá trazendo aqui? Uhum. Nossa, isso é pra acabar, né? É pra acabar. É pra acabar. Então, vem muito forte, né? Então, o convite é tudo aquilo que eu julgo, né? Que eu possa olhar assim, o que me faz julgar aquilo. O que faz a gente querer ainda um padrão específico de mulher? Ah, não, né? Você tem que usar roupas que você fique mais elegante, você tem que ter uma conduta tal, Tem que você tem que falar se portar dessa baixo. forma, você tem que falar baixo. A quem serve isso? Não a nós. Porque as mulheres não são só isso. Elas não são a mesma, né? Não funcionam do mesmo jeito 31 dias no mês. E aí, Exato. de onde que vem essa padronização? É, Volto a da- dizer, quem tá lucrando com isso? Quem será, Quem não é será mesmo? tá Quem será? lucrando? Não tá tão difícil, né? Eu me lembro uma vez que uma grande amiga, e ela chegou pra mim, ela falou assim, eu preciso conversar com você, preciso te confessar uma coisa, né? Eu tenho inveja de você. Uma grande amiga. Nunca vou esquecer. Ela chegou pra mim e eu falei, que bom que você tá falando, porque eu tenho medo de falar tal coisa pra você. Né? Muito difícil, uma conversa muito difícil, mas muito bonita, né? Porque a gente conseguiu dizer uma pra outra Nossa, outro nível, sobre né? coisas que uma reverberava para outra, projetivamente falando, né? Então, essa busca desse não julgamento o tempo todo, mas de uma compreensão do porquê que aquilo que ela faz, ou por que aquilo que ela da forma que ela se veste e que ela se porta me choca tanto, né? Uhum. Por que eu tô julgando tanto? Né? De onde vem esse julgamento? Por que eu tô olhando para ela dessa maneira? Né? E eu acho interessante a gente lembrar também que o julgamento, ele faz parte do ser humano, né? Exato. A gente nunca vai conseguir deixar de Não, julgar, né? Não, sim. não existe isso. Vai Tipo, virar então- novamente o ser de luz. Né? Então, né? Não dá, né? não Com esse dá, corpício, não é nem esse corpício. Tipo, todos nós aqui na Terra, com o corpo, não vamos conseguir deixar de julgar. Isso faz parte, até porque é uma função de defesa do nosso organismo, né? O julgar se aquela comida é boa ou ruim, o julgar se onde a gente tá Julgar é uma perigoso ou não, decisão. julgar uma decisão, se eu vou por É aqui, se eu vou humano. por ali, é humano, né? É um mecanismo de defesa nosso também. Então a gente não vai deixar de julgar, mas é entender onde o nosso julgamento ajuda e acrescenta e onde ele decrescenta e atrapalha, né? Entender o porquê disso, né? Eu acho que eu incluiria no que você está falando, Ana, o aspecto protetivo. O julgamento, ele também é uma proteção, Proteção, total. né? Total. Porque eu tô lidando com um lugar que não é familiar para mim. Uhum. Então, toda vez que eu julgo, eu entro em um lugar que não é familiar, não me é familiar. E muitas vezes é um lugar que eu gostaria que fosse Exato. familiar. E aí, como não É um é, primeiro impacto. Exatamente. eu vou pra defesa. Exato. E eu vou pra Então, raiva. Como é que aquela raiva, pessoa E aí eu vou pro conseguiu? ataque. né? Exato. Então, é como vocês falaram, né? O julgamento, ele faz parte, né, do nosso ser. Mas como que a gente conscientizar melhor como que eu estou utilizando ele e, ok, julguei, errei, né? Mas aprender com isso, tá? Beleza, mas por que que me pegou tanto? Por que que me incomodou tanto aquela cena? Por que que me incomodou tanto aquela fala? Por que que me incomodou tanto aquele vídeo? Por exemplo, tudo é motivo de julgamento, né? Uhum. Nossa, por que que ela, depois que teve filho, ela decidiu não voltar a trabalhar? Né? Ela deveria voltar a trabalhar, né? Mas por que que ela não quer ter filho? Nossa, ela não vai ter uma experiência completa de ser mulher. Por que vai ficar só com o filho? Por que vai ficar só com filho? Tem isso. Então, tudo Isso. Nunca é tá o motivo. suficiente. Nunca, né? nunca. É. Eu brinco que mesmo dentro de quem vive uma relação heterocisnormativa, aquela coisa toda, que casa, tudo. Então, antes de casar, nossa senhora, nem pensar em engravidar, pelo amor de Deus, todo mundo fica naquela coisa assim. Casou, você já tá atrasada pra ter o primeiro filho. A partir do momento que você casou ali, naquele momento da cerimônia ali, você já tá atrasada pra ter o primeiro filho. Aí você teve o primeiro filho. Aí você já tá atrasada pra ter o segundo filho. Então, assim,
É uma Você série tá de sempre julgamentos que atrasada. você tá sempre atrasada. Você nunca vai estar ali Em dia. suprindo em dia. Não vai estar em dia. Os Você nunca vai tá cheques nunca estarão todos, nunca né? acaba. E se você teve 3 filhos, por que você então não cuidou do corpo? Por que você não fez uma lipo? Por que você deixou? Por que você tá amamentando? O peito vai cair? Mas, gente, assim, o que seria o ideal Deixa pra a gente vocês? viver, Não, né? aconteceu um movimento de algumas conhecidas que se separaram, que eu conheço, né? E daí, eu sempre escutei, né? Tem um clichê que elas falam assim, ó, se separou, passou a se cuidar, né? Foi pra academia, Nossa, básico. tá bonita, tá saindo, por que não se cuidou no casamento? E aí, vendo essas colegas que se separaram, primeiro que já começa uma coisa muito simples e básica, guarda compartilhada. Né? Né? Ou seja, a mulher começou a ter mais tempo para ela. 15 ela, dias né, vivendo porque só ela, ao né? longo de um casamento, que é uma realidade, muitas mulheres estão ali com seus parceiros, seus esposos, mas não estão compartilhando. Daí precisa a separação, entrar a lei, a justiça para compartilhar. Ó. Pai, mãe, vocês têm seus deveres e vocês têm seus direitos. E aí algumas mulheres começam a usufruir de seus direitos com a separação. Aí tá uma das respostas por que ela começou a se cuidar. Exato. É porque a gente ainda vê, agora saindo um pouco das mulheres, né? Mas a gente ainda vê o que é ser pai, Sim. né? O que é ser homem, né? Nos dias atuais, mas não só nos dias atuais, né? O que é ser pai? O que faz os homens abrirem mão das suas paternidades a partir de uma separação? E aí tem uma outra pergunta, né? Que é onde nós mulheres tiramos o exercício paterno dos homens em alguns momentos. Eu acho que cabe a gente olhar cada situação, né? Existem muitos homens que sim, né? Abrem mão do lugar do pai. Por exemplo, a gente vê nos valores de pensões, né? Sim. Pensão de R$300 por mês. Quem consegue manter uma criança com uma pensão de R$300 por mês? Ninguém De consegue. forma digna, né? De forma digna. E aí isso recai sobre a mulher, obviamente, que é quem tá com filho ali, né? Ela não vai deixar que Sim. falte algo para esse filho. Então, acho que também cabe uma reflexão um pouco para os homens, o que é ser pai. Como que eu exerço minha paternidade quando há uma separação? E Por também que eu não abro mão disso? Não, e também né? não ficar, porque senão acaba caindo também no colo da mulher, né? Exato. Eu estou monotemática, vou falar da Valesca De novo. Zanella de novo, porque ela traz muito quanto os homens usufruem desse dispositivo materno da mulher. Uhum. Então, como se a mulher também tivesse que criar esse lugar do ser pai. Isso. E é uma jornada individual. Exato. Né? É uma jornada individual. Eu concordo, tem muitas mulheres que não dão esse espaço, mas foi um espaço reivindicado? Foi um espaço tentado? Né? Eu me sinto... você, Ana, me excluiu, mas qual foi o movimento que eu também fiz de exclusão, Sim, né? é de Uhum. ambos, né? É uma reflexão que vem de ambos os lados, né? Então, às vezes, é dizer assim, como às vezes eu comento, né? Isso é com o pai, deixa com o pai, Uhum. não veio pra você. Mas ele não vai saber. Ele vai ter que aprender, né? Ele só Você também vai... não sabia, né? Isso, você também não sabia, você vai ter que deixar que ele aprenda a fazer isso. E aí, esse dispositivo materno faz com que a gente também faça isso aqui, né? E puxe pra nós algo que a gente precisa soltar. Mas e se ele cair e se machucar? Ele vai cair e se machucar? Eles vão ter que se haver com isso, né? Esse dia eu vi a palestra, né, que era das gurias do Mãecast, que elas fizeram um evento e elas trouxeram o Marcos Piangues, né? Uhum. E ele pegou e falou assim, gente, mãe, de fato, essa coisa do cuidado, as brincadeiras. O pai é onde libera, se tô assim, nessas brincadeiras, vai para lá, vai cair às vezes, vai dar uma derrubada, vai se machucar, vai. Mas faz parte do nosso paternar, né? Mas, óbvio, essa foi a jornada dele. Qual é a jornada de cada um, né? Essa exploração mesmo. E eu acho, o Ed, né, meu marido sempre fala uma coisa que eu acho muito engraçado. Eu até comentei hoje com a Lu isso, né? Que quando você fala em ser pai e ser mãe, o que é ser mãe é um pacote enorme, né? O que é ser pai é um pacote menor, né? Hoje o que a gente tem. E aí, por exemplo, você vê um pai que vai dar o almoço para a criança, um bebê, né? Vai dar o almoço para a criança. Ele pega o babador,
coloca a criança sentada lá e aí dá a comida pra... Nossa, Que paizão. Que paizão. Que pai Aquilo é muito incrível. maravilhoso. Ele lembrou de colocar o babador. Falei, então, gente... Ele deve ser um pai Aí, maravilhoso. ele deve ser- E aí, ele sempre fala, ele fala assim, gente, ser pai é a coisa mais fácil do mundo, porque ninguém espera nada de você. É tipo você pegar uma criança da 5ª série e colocar ela pra fazer uma operação da 1ª série e falar, nossa, ele desempenhou super bem. Sim! Era o que era esperado, ele já tá na 5ª série, ele tá fazendo a função da 1ª, era esperado. E a mulher, se ela fizer a mesma coisa, ela, nossa, malemar faz o básico. Ah, Mas mãe, é- muito Eu bem, vou né? aproveitar É meu aquilo. monotema, né? Que aí, dentro dos É. estudos da Valesca, ela traz, né? Que qualquer perebado vira um príncipe. Eu achei ótimo Qualquer isso, perebado né? vira um E ela príncipe, traz até fato. isso referente às histórias infantis, né? Então, qualquer ogro, qualquer homem, Sapo. qualquer sapo vai virando um príncipe. Então, assim, às vezes ela traz o exemplo, o cara passa ali, nossa, nada a ver esse cara. Daí o cara foi gentil. Ah, mas ele é fofinho. Então, essa transformação, né, do perebado. E a mulher? A mulher que Isso tá... Porque a gente acaba maternando os homens Sim, nas esse relações. dispositivo materno, né? Que é esse Total. dispositivo materno. E de repente, quando a gente solta esse lugar de não, vai. Uhum. Como assim vai? E aí, onde muitas vezes acontecem separações, Sim. porque você deixou de maternar o seu próprio companheiro, Uhum. né? Então, isso também é muito forte, esse maternar dentro das relações. O que Uhum. é, e a gente volta, né? O que é ser mulher numa relação afetiva? amorosa? Exato. Você falou sobre os perebados, né? Uhum. Ah, não sei se vocês assistiram o Bruxão, né? Sim. o The Witcher. É. Não vi, não. Quase nada, ninguém viu. Tem aqui. coisas Não. que não Foi, tem mas foi como pelo nos conteúdo, desver, não né? foi? Sim. Foi pelo conteúdo. pelo Pelo conteúdo. Pelo conteúdo, claro. Conteúdo incrível, inclusive. Conteúdo global. Global, Não, porque global. eu ia fazer aqui, né, com você. É sobre lógico, Bruxa, é eu precisei lógico. O assistir. conteúdo, né? O conteúdo é incrível, inclusive. Vai ser pai agora, o conteúdo. Ele... Logo no começo, a Yennefer, se vocês lembrarem, Sim. ela era uma pessoa com uma deficiência física, né? Deformada, aquela Sensacional. coisa toda, Sensacional. né? E aí ela era tratada como bicho, inclusive ela ficava ali no como é que chama? Coisa do porco? Esqueci agora como é que chama. Onde o porco fica ali. O chiqueiro. O Ela chiqueiro. ficava tipo no chiqueiro e tal. Tratada como porco. Tratada como um porco, porco. aquela coisa. E aí ela é comprada, ela vai, né? Percebem o poder dela, ela vai. E aí, pra ela se transformar na feiticeira que ela passa por várias etapas, Processos. vários processos. E aquilo custa muito caro pra ela. Tem um preço. Né? Aquilo tem um preço. Então, assim, na mesma proporção que você tem qualquer perebado virando um príncipe e ele passa só pelo processo que de um beijo. Ele não perdeu nada. Aliás, que ele lindo. ganhou muita coisa. Ganhou. Ela Ele passa... subiu na prateleira. Ele subiu na prateleira. Exato. Ela, pra subir na prateleira, ela precisou abrir mão de muita coisa. Então, ela precisou abrir mão... foi com muita dor. Não foi simplesmente o beijo do príncipe que veio e transformou ela numa princesa, numa baita feiticeira. Ela passou por um processo muito doloroso. Eu achei que aquela... De uma escolha pessoal, né? Exato. É Sim. sensacional, assim. Ela perdeu o útero, ela perdeu a capacidade de gestar e aquilo E custou muito naquele caro momento pra ela não avaliou Ela isso. não avaliou né? isso. Era todo o custo. E Ela depois, precisava mais se pra encaixar. frente, apareceu o desejo que ela tinha. Exatamente, de ser mãe, de gestar aquilo, de gerar uma vida, de ser mãe. Então, até na própria sociedade, eu achei essa comparação deles muito legal. E agora você trazendo isso, me lembrou disso na hora. O quanto pro príncipe pro emperebado virar um príncipe, é um beijo, ponto. Ele não perdeu nada, ele não doeu nada. Quando a gente fala de mulher, ela passa por um processo super doloroso, ela perde muita coisa, ela abre mão de muita coisa pra ser aquilo e ela vai carregar aquilo pro resto da vida. E ele fica um eterno puer, né? Que a gente fala. Uhum. Sim. Ele fica um eterno menino, né? Com uma carapuça de um homem. Mas, na verdade, ele tá um eterno menino, né? Que busca pela sua Mãe. Exato, exato. Aí busca pela sua mãe. Daí vai essa mãe maternar dentro do relacionamento. E aí... Cadê o sexo? Não Então, tem, né? aí que chega. Fugiu. Como que você tem uma relação com a sua mãe? Exato. Né? Aquela coisa tão complexo de Édipo ali, Uhum. né? Aquela Já coisa passou da fase, né? Exatamente. Então, assim, como que funciona? Então, não funciona, Não né? Aí funciona. que Não tá, funciona. E aí o olhar vai voltado para onde? Para uma mulher
ou para um homem, né? Quem realmente é um homem e quem é uma mulher. Sim. Ou seja, fora do casamento, né? Que Uhum. acaba tendo. Então, olha quantas consequências estar fora do lugar, né? Sim. Ser mãe, ser esposa, ser mulher é outra coisa, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Exato. E o ser mãe não é uma coisa imposta, né? Toda mulher tem que ser também, né? Porque aquilo Uhum. que eu acho que a gente falou no teu, né, Lu? Foi. No teu episódio, né? Que como se fosse é um pré-requisito, né? Então, depois você vê a mulher lá um pouco mais velha. Por que você não teve filho? Você teve problemas, né? Você não podia ter Exatamente. filho, você já vem com aquela ideia já concebida, não é nem pré-concebida, já concebida. E não quis. É o que eu escuto, por exemplo, pelo fato de eu ter tido um primeiro aborto espontâneo e depois ter tido a Beatriz faleceu, né? Então eu sei que muitas pessoas chegam e me perguntam como uma pergunta genuína, né? Mas tem muitas pessoas que me perguntam no sentido de pressão, né? Uhum. Mas e aí, você vai ser mãe de volta? E quando eu já sou mãe. Eu já tive 2 filhos, né? Um de aborto espontâneo e uma que foi a Beatriz. E fica um pouco desse, mas é que você já tá chegando numa idade, né? E sim, a gente sabe que existe um fator você não vai biológico. acreditar, eu sei. biológico. Você não vai acreditar na sua idade. Exato. Então, eu acho que existem 2 conotações nessa pergunta, né? Existe uma conotação que é realmente uma inclinação de escutar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo sobre isso, mas existe uma outra inclinação que já é assim, ó, o tempo tá passando, Uma pressa, você uma precisa ser pressão mãe. e também uma coisa definida, né? Uhum. Não, porque para você faz parte de você ser mulher, você ser mãe e para você ter uma família inclui você ter um filho. E aí um outro julgamento que eu vejo, né, se a gente for entrar no aspecto das mães enlutadas, né, das mães, por exemplo, das mulheres que perderam os seus filhos, é a pressa. Mas e aí, quando que você vai sair desse luto? Sim. Né? Quando que você vai voltar, né, a sorrir, a ser uma pessoa que tá na vida? É muito forte esse julgamento também, né? não, E das próprias mulheres. As Sim. mulheres. E é muito, muito doido também, né? Acho que 3 mães conversando, não tem como a gente fugir do assunto maternidade, né? Sim. Então, assim, quando igual você passa, né? Você passou, as pessoas falam, e aí, quando você vai ser mãe de novo Aham. e tal? Pra gente, perguntavam muito, porque os meus 2 filhos vieram pela adoção. E aí, quando perguntam e falam, e você não vai ter um de vocês? Eu falei, então, de papel passado, inclusive, é meu, né? Mas existe essa coisa, você não vai gerar, você não vai gestar. E aí, quando você faz, no nosso caso, a gente estava aberto a crianças com deficiência para aceitar tudo isso. A Lê faleceu aos 3 anos, há 10 anos atrás, tudo. E aí rolava aquela, nossa, mas e aí o Dudu já tinha chegado? Como vai ser isso? E é uma um eterno julgamento. E o mais engraçado, que eu acho mais doido, é que as pessoas muitas vezes colocam a maternidade no lugar de garantir o seu cuidado na velhice. Então, assim, Uau, fato. você não Uhum. vai ter filhos, e quem que vai cuidar Quem de vai cuidar você de quando você? você fica velha, né? Como se também fosse Uma ligação. garantia. Exatamente, direto. E, mas você só teve meninos. E quem vai cuidar de você na sua velhice? Você não tem nenhuma filha? Quem vai cuidar? Então, assim, já não é esperado. O julgamento, ele tá tão intrincado, assim, né? Em todas as camadas, que eu acho que isso vai, sabe, permeando uma coisa muito maior, muito mais densa, né? De tipo, é uma obrigação essa coisa toda, E o né? quanto isso vai ferindo, né? Olha Muito. quantas feridas, né? Muito. Né? Entrando nessa coisa do maternal, o próprio puerpério, né? Tá, Uhum. mas quanto mais vai durar esse puerpério? É só 40 dias. Quem disse que é só 40 dias? Possivelmente um homem definiu isso, né? Só pode. Amo os homens, mas, gente, também tem uns homens, né, que vão combinar, né? E eu acho que isso entra numa problematização, Sim. né? Por exemplo, você não consegue ter filhos. Você deve ter algum problema. Algum problema muito grave, muito oculto. Ou, vocês dois não servem para ficar juntos porque vocês têm problemas, né, para gerarem filhos biológicos. Sim, Né? sim. Então, a gente vai criando caixinhas de julgamento, né, de que se aquilo não acontece, entre aspas, na ordem
entre aspas, né? Na ordem natural das coisas, é porque deve existir um problema muito grave com você. É uma necessidade que talvez como uma defesa de patologizar as Exato. coisas, Sim, né? Uhum. sim, sim, Exato. sim. Tem que ter um porquê da coisa, tem que ter uma descrição específica daquilo, não pode ser uma opção, não pode ser... E o mais engraçado, eu ouvia muito, né, durante o nosso processo, porque a gente, antes de optar pela adoção, a gente chegou a fazer uma tentativa de fertilização, tudo. E aí, quando a gente foi fazer todo o tratamento, todos os exames, tudo isso, a gente chegou à conclusão de que... A gente chegou, não, os médicos chegaram. Que tanto eu tinha problema de fertilidade, quanto o Ed também tinha problema de fertilidade. E aí, dentro do lugar que a gente estava fazendo o tratamento, uma das coisas que eles falavam, nossa, mas pra ele foi tranquilo, assim? Eu falei, gente, é natural, né, do ser humano, pode ser que aconteça, como pode ser que não. Exato. Mas Exato. para eles não foi uma coisa assim, não era uma coisa tão tranquila para os homens que estavam lá, porque eles partiam do pressuposto que quem tinha o problema de fertilidade, boa parte deles, era a mulher. Então, eles não tinham problema nenhum. Tanto que lá, o que se falava era boa parte dos homens não querem participar do processo de fertilização, de tudo isso, porque eles não admitem que eles podem ter algum problema. Então, é um outro problema, fazer o homem aderir a isso também. Exatamente. Né? Exato. Porque tá atrelado também ao julgamento. Quando a gente fala de julgamento feminino, não tem como a gente não falar de julgamento masculino. O fato dele não conseguir engravidar alguém O quanto isso fere a hombridade, né? Exatamente, o quanto isso fala sobre o masculino dele, né? Como se o masculino dele fosse também muito fraco, porque ele não consegue procriar e criar a prole dele e reproduzir os mini-eles pelo mundo, né? Então, assim, não tem como a gente também não lembrar disso, né? Do quanto a gente tem um julgamento feminino muito forte, sim, mas porque a gente também tem um julgamento masculino, né? Exato. Numa masculinidade muito Uhum. frágil, muito, muito cerceada por tudo isso e muito cercada por tudo isso, né? Por julgamento também. E o quanto isso é libertador, né? Muito. Eu tenho uma mulher que eu atendo que ela passou por um processo de 3 abortos, né? E processos extremamente dolorosos. E aí, quando passou o terceiro, e lógico, dentro desses processos, 1000 exames, né? Aham. Para entender o que ela tinha, né? E aí, depois de alguns anos, eles foram olhar para fertilização. E ele fez o exame e tinha questões com ele. Isso foi um processo tão libertador para ela, porque ela passou anos se culpando, se julgando, e sem falar dos julgamentos alheios, né? Exato. Mesmo talvez alguns não tão diretos, mas essa coisa assim, você não segura, né? Você não consegue segurar um bebê aí dentro, uma gestação. Nossa, que violência. É muita violência, muita gente. violência. É muita violência. Não, você não segura como se de fato, fisicamente, você conseguisse segurar com as mãos, né? Como se não fosse um processo do próprio corpo, né? Da coisa toda acontecendo, né? E acho que você deve ter passado por isso também. Quando nasce uma criança com deficiência, as pessoas sempre tentam achar quem é a genética, Da onde veio? essa Qual gene? deficiência, Foi o que né? aconteceu. Qual gene? Vocês não vão fazer um teste Exame genético, um genético. mapeamento pra ver de onde aconteceu, pra ver não sei o quê. Gente, aconteceu porque tinha que acontecer, ponto. E aí isso é um problema também. Quando você aceita e tá tudo assim, tá aí você o quê? É a louca, né? Isso daí, ó. Quando você Certeza. aceita, você é conformado. Né? Você já Você desistiu da vida, desistiu né? da vida, você se conformou. Conformado tá bonito aí, não uma acomodada. Né? É, Que isso é pior mesmo. ainda. Que é pior ainda. Vai Né? perder o marido, vai É. perder não sei o quê, né? Eu acho que tem tantas nuances, né? Por exemplo, quando a gente fala, lá vai eu mexer no vespeiro, né? Nós estamos aqui para isso. Lá vai eu mexer O no Bem Falada é vespeiro. um veículo para isso. Para o bem, para o mal. Inclusive, Vamos é bem falar. falado e não bem bem- calado. Isso. Então, Exatamente. Então, lá vai eu mexer no vespeiro, né? Quando eu tive a Beatriz, ela foi para UTI, né? Uhum. Pra UTI, então ela ficou em estado muito grave. E a gente ouve muito falar, por exemplo, em parto humanizado, né? Uhum. Que é um movimento muito importante, muito bacana. Só que a gente ouve falar em parto humanizado nos casos de partos naturais, né? Uhum. Partos
O que Enfim, vai na internet é o que deu certo. isso. Pior E que aí, é quando mesmo. você que é vai verdade. para a realidade, né? Por exemplo, vou trazer nuances, né? De coisas que aconteceram. A maternidade que eu fiquei, a minha filha ficou na UTI, que ficava no térreo. Eu ficava no 3º andar. Eu tinha feito uma cesárea, eu tinha que descer de cadeira de rodas, porque não tinha elevador naquela maternidade. A recepção da maternidade, né? A recepção da UTI, na verdade, neonatal, ficava na saída do centro cirúrgico. Então, os pais que estavam com seus bebês em estado grave, eles ficavam na recepção vendo as outras famílias saírem com seus filhos recém-nascidos no colo, né? De uma violência extrema. Então, as próprias mulheres também não conseguem olhar para isso, porque majoritariamente médicos, enfermeiros, o próprio psicólogo que atua dentro do contexto de maternidade, UTI, são mulheres, né? A Uhum. maioria eram mulheres. E eu lembro que eu cheguei para a psicóloga da maternidade e falei assim, o que vocês fazem aqui é uma violência, né? Uma violência com a gente. Eu acabei de ter minha filha, acabei de fazer uma cesárea, e eu estou na porta do centro cirúrgico vendo os outros bebês saírem no colo das suas mães, e minha filha está em estado grave. Não consigo ver minha filha na hora que eu quero, né? Eu só vejo quando Uhum. vocês me autorizam. Então, eu acho que tem tantas nuances, né, que a gente precisa poder ouvir, nos ouvir enquanto Sim. mulheres, para entender como é que aquilo bate em mim, como é que aquilo pega, E você né? falou agora, eu lembrei quando a gente foi levar a Lê pra casa, a Lê já tinha o diagnóstico, ela não tinha, o diagnóstico dela era de hidranencefalia, né? Então ela não tinha boa parte do cérebro, ela tinha 10% do cérebro. Mas até então ela tinha o diagnóstico de paralisia cerebral, quando a gente fez a adoção dela. E aí a juíza, na época, por sorte era uma mulher, fez um processo incrível, fez o processo, ela falou, só que antes eu gostaria que vocês passassem com a médica que faz o acompanhamento dela. O acompanhamento dela se resumiu a 2 consultas, tá? Era o acompanhamento dela. Ela tinha 8 meses. E ele falou, ó, eu gostaria que vocês conversassem com ela pra eu ter certeza do que vocês, se vocês entenderam o quadro, se vocês entenderam tudo isso. Eu falei, beleza. Fomos lá. A médica era uma neuro, uma fofa. Vontade de apertar ela com martelo. Uma fofa. Pegar ela com 2 martelos, assim, apertar ela. Ela... eu sou dessa, gente, já aprende. Aí ela falou assim, pegou a ficha, né, olhou, aí falou assim, essa criança? Falei, sim. Aí ela olhou, ela falou assim, vocês sabem o quadro dessa criança? Falei, o que me passaram pra gente foi isso, 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 isso. Vocês sabem que vocês estão jogando a vida de vocês na merda, né? Aí, o que você faz? Assume aquela persona que é forte pra caramba e fala, a vida é minha, eu faço o que posso eu quiser. jogar, posso fazer dela o que eu quiser, inclusive jogar na merda. Tá bom, ela assinou lá, beleza. Eu entrei no carro, mas eu chorava de soluçar, assim. Aí o Ed, né, segurou ali e falou assim, ué, você não falou que ela era sua filha? Falei, é verdade. Volta lá, voltamos, trouxemos e tal. Uma outra oportunidade na vida, a gente teve a chance de encarar essa médica de novo, aí eu já tava bem mais fortalecida. Mas o julgamento, ele é tão próprio do ser humano que ela julgou a incapacidade dela de dar conta de uma Claro. maternidade dessa e projetou em mim, Projetou em né? você. E projetou em Perfeito. mim. Então, assim, naquele momento, eu tava muito certa do que eu queria fazer, apesar de estar naquele momento vulnerável, eu tinha alguém do meu lado para me dar esse apoio, mas é muito fácil você se perder nesses julgamentos, é muito fácil você se deixar levar por isso, porque ele é muito difícil. Imagina o quanto você tá fragilizada no momento em que você acaba de sair do parto, Sim, sim. no momento que você tá se tornando mãe, e a Lê, diferente do Dudu, ela estava me tornando mãe naquele momento. Então, você se tornar mãe de uma criança com deficiência, que já vinha com todo um pacote, ela falar um negócio desse, é muito complicado. Então, a gente tem que ter Não, muito cuidado, e né? aí pega em lugares que seria de acolhimento, Uhum. né? Que você menos espera, que de fato você está com a guarda baixa. E aí pega nessa situação, Exato. você não sabe nem o que reproduzir de uma resposta. Exato. Porque você não estava esperando aquilo. Exatamente. né? E aí o quanto a gente pode trazer, assim, a mulher, o quanto ela é julgada em vários cenários, inclusive nos lugares, né, que é muito comum que eu escuto, em consultórios ginecológicos, né? Exato. Onde ela vai trazer alguma dúvida, ela vai trazer alguma questão que expõe a sua sexualidade
e dependendo do profissional que está ali do outro lado, totalmente despreparado, impaciente, e entre outras coisas, acaba disparando o quê? Um juízo de valor, acaba trazendo um julgamento. Então, aquilo que ela preparou o mês inteiro para conseguir fazer aquela pergunta naquele ambiente, acabou. Acabou. Esses dias eu comecei a atender uma mulher, ela pegou, no final, ela falou assim, que bom que eu encontrei você, Carol, porque eu passei por muitos psicólogos que eu fui julgada trazendo essa questão da sexualidade. Eu confesso que eu me emocionei, porque aí eu me senti no mesmo barco, no sentido que pô, é uma dor nossa, né? É uma Você dor foi nossa. julgada assumindo ser psicóloga dentro da sexualidade. né? Exato, super. E aí ela trouxe, ela falou, quando eu levei isso para terapia, vai vir o pia aí. Mas não precisa, porque é outro contexto. Ela falou, né? Quando eu trouxe isso, disse que a psicóloga virou para ela assim: solta a putinha que há em você. Aquilo foi tão violento para ela, sabe? E quando ela falou aquilo, me emocionou. Eu falei, gente, por quê? Né? Porque ela é o julgamento que vem nas falas, né? Embora a intenção poderia ser com certeza a mais positiva possível, mas foi péssima a fala, né? Porque reforçou justamente aquele julgamento que ela estava se fazendo, né? Ela já estava se julgando por muitas, né? Por uma multidão. E aí, naquele lugar que ela estava despida de fragilidade, de vulnerabilidade, ela recebeu uma dessa. E a mulher, eu acho que ela tá tão acostumada a ser julgada e tão preparada para ser julgada. Eu, quando tem atendimento presencial, do acompanhamento energético lá e tal, eu normalmente recepciono a pessoa com um escaldapé, né? Então, a gente faz um escaldapé. A coisa que eu mais escuto é, mas eu nem fiz a unha. Eu não sei nem se essa pessoa tem unha, se essa pessoa tem dedo, se essa pessoa tem pé. Você quer fazer? É só isso. E aí a pessoa tá... Exato. Imagina, num consultório ginecológico que ainda tem toda a questão da sexualidade. Se ela tá julgando o próprio pé dela. Imagina. Né, a questão da sexualidade. Então, assim, a gente não precisa de mais essa camada, né? Exato. Sim, quando ela consegue trazer assim, olha, eu tenho dor na relação quando há penetração. Ah, toma uma bebida e relaxa, age. Né? Então, se Melhor fosse não assim, comentar, né? Então, Eu prefiro assim, nem é comentar. uma reprodução de Exato. julgamentos, de coisas assim, que é bem complicado. Eu Sim. tenho um exemplo, assim, que para mim é uma fala muito de julgamento, que eu trouxe até no episódio da Yara, não essa fala, mas eu trouxe a questão do contexto de o quanto os pacientes masculinos durante a internação reclamavam, olha, essa medicação interferiu ali, né, na minha libido, na minha ejaculação, na minha ereção e tal. E era prontamente mudada a medicação, ajustada. Quando raramente a mulher trazia essa queixa, né? E uma vez uma mulher trouxe para mim isso no setting terapêutico, ali na consulta, né? E eu fui dialogar com o psiquiatra, falei, olha, a fulana trouxe isso, que ela tá com dificuldade. Ah, mas também quer tudo, né? Exato. Que absurdo. Quer, no caso, Quer, quer por sim. quê? Não pode? Tem que ser ou, né? Por quê? Né? No Porque caso, não ela pode ser quer sim. esse. Eu quero melhorar da minha Isso. depressão, eu quero fazer sexo, eu quero ter prazer e eu quero estar funcional, eu quero estar ativa. Não tem ou, por que tem que ser uma coisa excluída? Então, eu trago esse exemplo porque quanto a gente recebe julgamentos no lugar que a gente está esperando o quê? Acolhimento. Isso quando não fala ainda, né? Mas ela nem é casada. Sim, e ela não pode querer ter um alto prazer, ela não pode querer, né, se divertir Ela não sozinha, pode querer né? ter os seus parceiros. Exato, eventuais e com coisas do tipo. Exatamente. É muito fácil, né, você atrelar uma coisa a outra e julgar a partir disso, né? Mas ainda é permitido ao homem ter parceiros eventuais, Sim. mas as mulheres não. Sim. Aí eu vou pegar meu monotema, né? A Valesca Zanella lá atrás, né? Essa frase eu acho bem expressiva. Homens aprenderam a gostar de coisas, de diversas coisas. Mulheres aprenderam a gostar de homem, né? No sentido, assim, independente, aquela não está determinando a orientação sexual, mas o quanto vem aprender, tanto que ela fala o exemplo. Ela me arrepia uma mulher falar que o sonho dela é casar. Sem ela conhecer, que daí qualquer Exato. privado pode, né, novamente Pode virar virar o exatamente. pretendente. Mas quando ela está se relacionando com um homem, com uma parceria, e fala, não, meu sonho é casar com você. Aí é legal, é uma coisa real,
né? Uhum. Mas o quanto vem essa programação, né? Esse sonho. Porque o valor dela tá O atrelado valor àquilo, tá né? é, Aquilo. atrelado a isso, né? Que é o que a Exatamente. gente trouxe. Não casou, o que que deu errado? O que que tem de defeito aí, né? O que Exato. que não É, aconteceu? porque essa fala ainda, né, de mulher, tem mulher para transar e tem mulher para casar. Isso é pagar. Ele ainda é presente. Ainda é. Ele E é ainda, muito, infelizmente, ele ainda é né? presente. Não só na cabeça de muitos homens, mas Muitas muitas mulheres. mulheres, Tem. muitas mulheres, Tem. né? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me soltar isso na hora H? O que que vai pensar? Não, e ela já se priva disso, Já. né? Quantas mulheres eu vejo com dificuldade de chegar ao orgasmo, porque justamente vem essa questão do controle. Tá, né, é bem comum essa fala. Eu até sinto que tá chegando lá e daí eu controlo, porque eu não sei o que vai acontecer depois desse descontrole. Como vai ser essa explosão, esse se soltar, esse se mostrar? Porque é um alívio da tensão do orgasmo, lógico. né? Então eu fico ainda na tensão contendo, porque eu não posso vivenciar esse alívio, que eu não sei o que vai mostrar de mim. E é muito. Até, tipo, na questão sexual, acho que a iniciação sexual feminina e masculina também é uma coisa muito muito diferente. discrepante, né? Uhum. Total. Então, o homem aprende que a relação termina quando ele ejacula, né? E aí ele atinge o Sem o falar, né, do ápice, acesso né? à pornografia. Exato. A brincadeira lá foi lá, ejaculou, tá ali. né? Exato. Então, assim, ele aprende que aquilo acaba quando ele chega. A mulher, muitas vezes, ela nem começou. entendeu, ela nem começou, ela nem... E tá tudo bem. Então, a relação acaba quando o homem termina, né? Não tem essa... Começa quando ele quer e termina quando ele quer. termina. Exatamente. Então, assim, qual que é a participação dela na história toda aí nessa troca, né? Então, a gente ainda tem Temos. muito chão, Muito chão. pra caminhar aí. Muito chão. Dentro do campo da sexualidade são muitos julgamentos, né? São várias camadas. É a forma de se vestir, que daí já acaba colocando dentro de uma caixa, no estereótipo, né? A forma de conseguir realmente revelar, trazer algo em quatro paredes, vem esse julgamento dela, o julgamento do parceiro ou da parceira. É muito julgamento que a gente vive, né, gente? São Uhum. muitos julgamentos que tem ferido, né? Sim. Eu acho que é importante, né, dentro dessa mensagem, desse encontro aqui, e não que nós somos alecrinhos dourados, que a gente não julga, Sim. né? Uhum. O que eu... Nem a letrinha a gente não é, no máximo a erva daninha. No máximo ali, se a gente tiver No por máximo. cima da carne seca. Uhum. Ainda reproduzimos muito, mas o que eu busco fazer é tipo, putz, por que que eu falei isso? Por que que pegou isso, né? É tentar fazer exercício. É como vocês falaram, o julgamento ele faz parte, Uhum. inerente a Exato. gente, né? Mas tá, peraí, o que que aconteceu? E se fez um estrago, vai lá reparar. Repara, exato. Pega a humildade, chama para conversar como a sua amiga fez. Falou, eu tenho inveja de você, vamos Uhum. conversar sobre isso, né? Exato. Como uma relação que não sustenta essas conversas, digamos, mais profundas, o que que vai sustentar? É só na alegria? Exato. E é muito legal quando você vê uma outra mulher, né? Quando você Uhum. chega pra essa mulher e fala, olha, então, tinha inveja de você, tinha raiva de você, tinha um ranço de você, e aí a coisa vai se transformando. Isso abre um lugar para um Abre. conforto, né? Para uma amizade muito melhor. E aí, bem mais sem julgamento, né? Exato. Então, aqui o nosso momento bem falada, para encerrar, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Cada uma vai falar algo bem falado, inclusive eu. Quem vai começar? Muito bem, adorei. Adorei. Bora, Lu. Vamos lá, me pegou de calça curta, como a gente brinca, né? Bom, nesse momento bem falada, eu diria, aproveitem os julgamentos de vocês, para que vocês possam olhar com uma nova perspectiva. Aquilo que eu julgo é um olhar sobre algo novo, algo que não é familiar. E o que será que ele conta sobre mim? O que meus julgamentos falam sobre mim mesma? Né? Ou sobre aquilo que eu posso descobrir que num primeiro momento parece tão assustador, mas pode ser o verdadeiro paraíso. Muito bem. Acho que o que eu diria é aproveitem esses julgamentos e vistam a carapuça deles. Porque quando você se apropria desse julgamento, ele não te fere mais. Exato. Então, se alguém te chamou de vagabunda, de puta, o que seja, sou mesmo. Por quê? Porque eu gosto disso. Porque a partir do momento que você olha para essa sombra, que você assume isso, que você integra isso a você,
meu bem, ninguém mais dá conta de te atacar. Então, isso se integra a você. Então, assuma seu julgamento e assuma seu lado errado. Bom, faço minhas palavras as delas, brincadeira. Faço sim, né? Mas um recado que eu queria deixar: o julgamento sempre vai estar presente. Então se joga, julgando ou não julgando, você que está perdendo e está se privando, né? Então, como a Ana disse, né? Acolha esse julgamento, né? Vá se despir desse julgamento. E se vocês estão aqui assistindo, né, seja esse encontro, outros encontros, ou os conteúdos, os episódios, gera algum conteúdo de julgamento em vocês, que bom, sinal que eu estou seguindo o caminho certo. É isso, gente. Obrigada por vocês toparem aí essa conversa. Prazer. Obrigada a vocês. Julguem bastante nos Isso. comentários. A gente quer ver Muito. todos os julgamentos. A gente quer ver tudo isso. mesmo. Pra gente comentar depois também. Perfeito. Exatamente. Então, por favor, gente, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe. O que mais tem? Curtir, né? E a gente se Dá um encontra- joinha, igual o dá um Dudu fala, joinha, dá um joinha. dá um joinha. E até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente.